bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Universo Postales. Eu sou Paulo Martins, analista de comunicação institucional. Novembro é o mês da consciência negra, um tempo que nos leva à reflexão sobre as relações raciais no Brasil e sobre o papel que cada um de nós e cada instituição tem na promoção da equidade, valorização da diversidade e reconhecimento das injustiças praticadas no cotidiano. Neste episódio, vamos conversar sobre letramento racial, o processo de aprender a identificar, compreender e a agir diante das desigualdades raciais no cotidiano. Falar sobre letramento racial é falar sobre convivência, respeito e responsabilidade coletiva. E no nosso contexto institucional, isso significa compreender como as relações raciais atravessam o ambiente de trabalho, os serviços que prestamos e o relacionamento com os nossos participantes. Para essa conversa, temos a alegria aqui de contar com a presença de Rafael Oliveira, da Gerência de Gente e Gestão do Postales, coordenador também do Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão. A gente está aqui com a professora também, Renísia, que é associada da Universidade de Brasília, referência em Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais. Temos a Vilma Reis, que é coordenadora de Diversidade e Inclusão dos Correios, e o Josibel Rocha Soares, que é da Caixa, integrante do coletivo Caixa Preta. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Universo Postales, nosso podcast, que a gente tem a alegria de conversar com pessoas muito especiais para a gente e levar informação para os nossos participantes. E aí, para começar o nosso papo, a gente quer conversar sobre letramento racial, por que esse tema é tão importante e necessário. E a gente quer começar com você, professora Renísia. Você poderia nos ajudar a compreender o que significa esse termo, letramento racial, como ele se diferencia das ações pontuais que a gente tem às vezes sobre esse tema, e por que é essencial que as instituições desenvolvam essa competência hoje de forma contínua? Bom, letramento racial, na verdade, estão nomeando recentemente como letramento racial, né? Só que sempre houve letramento racial, principalmente motivada e desenvolvida, desencadeada pelo movimento negro no Brasil como um todo. Na verdade, E a leitura recente associa muito a perspectiva de letramento racial como ações esporádicas de formação, né? Uma formação que vai discutir raça, racismo, a perspectiva da desigualdade racial. Só que, para levar em consideração esse percurso do movimento negro, esses ensinamentos do movimento negro, é preciso que a gente compreenda que o letramento racial ele diz respeito a uma tentativa imensa e efetiva de mudar a nossa cosmovisão sobre o mundo e levar em consideração a forma racializada como o pensamento vem sendo construído, né? E colocando determinados segmentos numa situação de desigualdade, de violência, discriminação e preconceito. Então, o letramento racial é uma perspectiva que inclui a questão da formação, obviamente, mas extrapola porque ela exige uma perspectiva de uma reflexão crítica aprofundada, um olhar cuidadoso sobre as nossas, não só sobre as nossas ações, mas as ações como elas se penetram, né? Não só na nossa produção escrita, mas na nossa forma de ser e estar no mundo cotidiana. Então, o letramento racial é colocar como central a questão racial no Brasil, como diz o nosso querido professor Mário Teodoro, né? É entender que nós vivemos numa sociedade desigual e que a questão racial está posta não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, eu acho que é por aí que a gente vai caminhar agora, entrando e ouvindo os colegas que estão aqui, que tem uma trajetória imensa, mas eu acho que para início, vamos ouvir os colegas, as perspectivas. Perfeito, obrigado. Rafael, como é que o Postales tem buscado desenvolver esse olhar dentro da cultura organizacional? E que desafios a gente enfrenta hoje dentro do Instituto? Primeiramente, é um prazer estar aqui, compor essa mesa. Eu tenho muito a aprender também. Vou trazer um pouquinho do Postales, né, nessa perspectiva. E o que eu posso trazer é que os investimentos em diversidade, eles foram muito grandes, né? Tanto para a construção de um pensamento que é diverso, um pensamento, tirar de um pensamento que ele era hegemônico, né, que era uma coisa mais fechada, para uma coisa mais abrangente, com a contratação de pessoas especialistas, de um olhar também para a própria patrocinadora, que já estava com a política de diversidade já pronta, inclusive, com o movimento de diversidade já pronto ali também. Eu acho que um dos principais desafios que a gente tem, não só no Postales, mas nas organizações como um todo, é de olhar para esse letramento racial, para esse olhar para a diversidade, para essa abertura para o que a gente conhece mesmo como diversidade nas organizações, de uma forma um pouco mais específica para cada pessoa. Por quê?
Hoje, no cenário do Postales, nós temos pessoas cujo o letramento racial foi naquele momento que a gente fez lá, ou de pessoas que dão aula sobre esse tema, né? Então, olhar para esse público não como um só, mas como diversos também, com necessidade de aprendizagem diversas. Olhar também para as pessoas assim, o que dentro do letramento racial é interessante a gente passar aqui em 1 hora? Não, com gerentes eu tenho 4 horas, então 4 horas eu vou trabalhar tomada de decisão. Então, olhar para esse público como um público que tem necessidade de treinamento diferentes, que tem conhecimentos diferentes e também poder de decisão diferente. O que eu vou levar para os meus estagiários é diferente do que eu vou levar para os meus gerentes que tomam decisão. Então, acho que e saber qual é o conteúdo que a gente passa, saber como é que a gente vai, até que ponto que a gente vai, talvez seja um dos nossos principais desafios que a gente pode trabalhar hoje ainda. Maravilha. Vilma, nos Correios, uma instituição com tamanha diversidade, como é que o letramento racial tem sido trabalhado com os trabalhadores, com os gestores? Primeiramente, seja muito bem-vinda também. Olá, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem sabe o horário que vai se ouvir, né? Primeiro eu quero agradecer a essa iniciativa do Postales, né, que hoje é aqui em parceria com o Postal Saúde e outras, com a UNB, com a Caixa Preta e outras iniciativas tão potentes. Eu quero começar dizendo que 2025 é um ano bem diferente, esse novembro. E toda a nossa solidariedade a todas as mães do Rio de Janeiro, a todas as mulheres negras que vivem o horror de se fazer uma política de segurança pública que é baseada na necropolítica e impõe o sofrimento ao povo negro no país. E as nossas empresas, nossas instituições universitárias, os vários espaços não estão imunes dessa situação. Nós somos os negros e as negras nesses lugares. E os Correios, com a potência de capilaridade que tem, por obrigação constitucional, os Correios estão nos 5.570 municípios. E a tarefa que eu assumi desde maio de 2023 foi exatamente de começarmos um trabalho que era, na verdade, retomada, porque se nós tivemos, é bom o professor Edson Cardoso, né, que morou por tanto tempo nessa cidade, um baiano que viveu em Brasília, se nós tivemos a marcha Zumbi dos 300 anos, muito daquela construção também foi com os coletivos antirracistas dos Correios, né? De reuniões com trabalhadores do chão da fábrica. Isso é importante. Hoje, de 2023 até aqui, nós temos GTs de diversidade em todas as 28 superintendências dos Correios, né? Para a realidade, 85 mil trabalhadores diretos, trabalhadoras, e mais uma cadeia de valor que envolve quase 100 mil pessoas. É um trabalho muito desafiador. No primeiro ano, nós construímos a nossa política corporativa de diversidade, que tem um título bem grande assim, né? Política Corporativa para a Equidade de Gênero e Raça, Respeito e Valorização da Diversidade e Enfrentamento aos Assédios. O ciclo anterior de poder nos Correios foi muito difícil. Acho importante, né? Rafael trouxe essa história que a gente construiu o nosso GT, os GTs depois, a pedido da presidência dos Correios, a gente foi construir também um caminho com o Postales, né? E foi muito bonito, foi emocionante. E eu penso que, ao fazermos esses GTs espalhados pelo país, mexer com o coração das pessoas, eu penso que a gente adentrar no novembro que é diferente, é doloroso, mas é um novembro também que nós faremos a segunda Marcha Nacional de Mulheres Negras, e muitas mulheres dos Correios estão envolvidas nesse processo, né? É um novembro em que, no primeiro ano o primeiro feriado negro nacional, nós fizemos um selo junto com a Palmares. Então, é importante ter patrocínio para fazer isso, e a gente teve patrocínio do topo para fazer,
né? Isso é uma reviravolta nas estatais. E a partir dos Correios a gente envolveu muitas outras estatais. Hoje a gente está no Pacto pela Diversidade das empresas estatais, que envolve mais 35 grandes empresas, inclusive a Caixa, o Banco do Brasil, Petrobras e outros. Bom, a gente dorme pouco, mas é um trabalho intenso e que vale muito a pena. E a gente conta muito, professora Renísia, com a potência da universidade, porque é essa universidade e é esse mundo na rua falando em ações afirmativas que nós precisamos. É isso que a gente está provocando nos Correios. Perfeito. E aí um movimento que ajuda a gente a sonhar e a acreditar que é possível fazer diferente, que é possível pensar diferente e agir de forma diferente. E aí, Josibel, você atua numa das maiores empresas públicas do país, né? E participa de um coletivo de trabalhadores negros. Conta pra gente, assim, na sua visão, como é que o letramento racial pode fortalecer o engajamento e a consciência das pessoas dentro das instituições e o papel próprio da Caixa Preta? Conta pra gente também um pouquinho sobre a história da Caixa. Em primeiro lugar, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Como falou, não sabe que hora vai ser transmitido. Agradeço o convite para participar aqui, para falar da nossa experiência do coletivo Caixa Preta. O coletivo Caixa Preta, eu percebo o seguinte, que ele é importante no letramento, porque já tem muita gente que tem letramento dentro do próprio coletivo. São muitas pessoas jovens que entraram na UNB, pela política de cotas, então são pessoas que já têm essa capacidade. Também tem outro grupo que não tem ainda essa consciência, não tem o letramento, então isso colabora muito, ajuda muito na construção do coletivo Caixa Preta, né? Tanto assim que o coletivo Caixa Preta conseguiu propor para a Caixa a questão das cotas para o concurso público da Caixa. Foi uma das primeiras propostas do coletivo Caixa Preta. E o coletivo Caixa Preta, ele atua como se fosse um assessoramento, porque na Caixa tem as comissões de diversidade, são regionais, entendeu? Então, são eleitos, os colegas são eleitos, são nomeados, e a gente do coletivo fica por fora apresentando as nossas propostas, né? Nós não temos nós temos muito bom que nós temos hoje o reconhecimento da direção da Caixa Econômica como coletivo, e a gente consegue ser uma voz potente, ativa dentro dessas políticas raciais dentro da Caixa Econômica, né? Então, a gente cresceu muito, nós temos colegas da Caixa de todo o Brasil, nós temos um grupo de Zap com 200 e tantas pessoas, dentro de times tem mais 100 e poucas pessoas, e assim, a grande coisa que eu percebi dentro do coletivo Caixa Preta foi o aquilombamento. Isso também se identificou, trouxe uma identidade muito grande para os empregados pretas e pretos da Caixa Econômica. Nós criamos um cordão chamado Coletivo Caixa Preta, que virou assim, uma coqueluche dentro da Caixa. A gente fez o nosso. E assim, uma coisa que todo empregado preto e preta da Caixa quer o cordão. E foi um patrocínio dos sindicatos bancários aqui de Brasília, que é um grande apoiador. Nesse período, nesse ínter do coletivo Caixa Preta, que começou em 2023, foi um colega gerente chamado Gustavo Neves, do Rio de Janeiro, que ele é gerente, e foi numa reunião de gerentes da Caixa, não tinha preto, só ele. Aí ele resolveu criar o coletivo Caixa Preta. E nesse momento, depois disso, eu fui convidado para fazer parte do coletivo Caixa Preta, depois da criação, que eu participei do Fórum de Visibilidade Negra do Sistema Financeiro, que é feito pela Contraf, que é o movimento sindical, e me chamaram para eu participar desse coletivo. Eu entrei nesse coletivo e nós conseguimos a reunião com o diretor da Caixa. Nós já apresentamos uma proposta muito interessante que ainda não foi adotada, que é um protocolo antirracismo. Entendeu? Esse protocolo é muitíssimo importante, muitíssimo importante. A última vez que eu fiquei sabendo desse protocolo fora da Caixa é que o IPEA está desenvolvendo, parece que está fazendo esse protocolo. Isso é uma coisa que o coletivo também apresentou. E uma coisa que a Caixa vai completar o ano que vem 165 anos de história. Foi o banco que era depositada para comprar as alforrias dos negros, né? Era poupança. E eu sempre falo assim, uma coisa absurda, né? Esses 165 anos da Caixa, você nunca teve um presidente preto, você nunca teve uma presidenta, até que a Fernanda tem a característica preta, ela foi presidenta da Caixa, inclusive, foi a Fernanda que
colocou na Caixa a política de diversidade. Inclusive, esse ano a política de diversidade da Caixa completa 20 anos. 20 anos. E daí, assim, teve um momento que parou de funcionar, né? Porque nós tivemos governo que não tocou essa política, então isso afetou muito. Mas, assim, a gente está indo num caminho muito bom. Os meninos aí participaram do Coletivo Caixa Preta, teve um impulso aí, eles apresentaram uma proposta de cotas, né, para a gente ter a questão das vagas, porque também é muito baixo o número de empregados em cargos gerenciais, principalmente mulheres negras, homens também, quase você não vê gerente, até a própria da outra direção mesmo da Caixa. Recentemente nós tivemos um diretor preto, ele não tinha muito esse envolvimento que a gente tem com a questão da discussão da questão, mas ele ajudava muito, ele saiu, infelizmente ele saiu, e a gente agora vai começar uma nova discussão com outras pessoas que assumiram essa política de diversidade da empresa, né? E a gente está, assim, muito, muito, muito satisfeito com o coletivo, porque ele se consolidou. Porque a gente, num primeiro momento, a gente achava que muita gente não ia querer continuar. Não, a cada dia que passa faz aumentar o número de pessoas, né? E, assim, a gente está percebendo também esse envolvimento do letramento, que muita gente está, por exemplo, igual a Bahia. O pessoal da Bahia organiza oficina, já fizeram encontro do Caixa Preta, o pessoal do Rio já fez encontro do Coletivo Caixa Preta também. E assim, a ideia que a gente tem é que em cada estado brasileiro tem uma liderança do Caixa Preta. Eu sempre falo para eles, você vai na superintendência falar, esse é que a importância do coletivo, do letramento. E a questão mais importante do letramento Steve Biko, né? Porque assim, a consciência racial, que todos têm e a consciência de luta, que esse que é mais importante nessa nossa luta da questão racial. Você ter a consciência que você vai lutar, que a gente vai conseguir nossos objetivos. Axé. O letramento racial, ele se expressa hoje nas pequenas atitudes do dia a dia, seja nas comunicações, nas relações entre os colegas, nas decisões das lideranças. E eu gostaria que vocês nos ajudassem a comentar um pouquinho sobre esse aprendizado, como é que ele transforma o ambiente interno, né? Como é que ele se reflete nas instituições e como elas se relacionam com seus públicos. E aí, professora Renízia, como é que o letramento racial pode ser incorporado como uma política de formação permanente dentro das organizações, sejam elas públicas e também privadas, e que reflexo isso pode trazer para a sociedade como um todo? Existem várias formas, né? Eu acho que o colega acabou de colocar aqui um protocolo antirracista. Sim. Mas como nós mesmos falamos, acho que o letramento racial, ele prescinde dessa percepção de que o racismo é algo que é estrutural, que é internalizado e que precisa ser combatido fortemente, né? E a gente sempre pensa, a gente trabalha com políticas públicas, né? A relação entre movimentos sociais, políticas públicas e interseccionalidade. Então, quando você fala de políticas, programas e projetos nas instituições, nas organizações, é preciso que a gente pense sempre numa perspectiva intersetorial, transversal e interseccional, né? E o que isso tem a ver com letramento racial? Tem a ver com esse movimento da própria instituição e organização para se juntar com os diferentes setores e dialogar no sentido de fazer com que todas as ações da instituição elas estejam comprometidas com esse olhar cuidadoso para quem está na ponta. O Rafael trouxe a necessidade de tratar os diferentes nas suas singularidades. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com uma pessoa de um território vulnerável, aqui, Distrito Federal, nós temos, acho que hoje, cerca de 33 cidades que chamavam primeiro satélite, depois região administrativa, agora a gente chama respeitosamente cidade. Então, diferentes cidades. Então, se você vai pensar uma política, alguma ação no Canaã, você tem que dialogar com aquele público daquela localidade, que é diferente de alguém que resida na Asa Norte, que resida na Asa Sul. Então, mesmo, já que aqui nós estamos falando dos Correios, a Vilma falou que nós temos Correio em quase todos os municípios. Então, assim, cada agência, cada instância tem que estar dialogando com a comunidade daquele local e principalmente pensando em redes, mobilizando atores, conselhos, fóruns, espaços que trabalham com a igualdade racial no sentido de fortalecer essa ação que pode nascer de uma provocação dos próprios Correios,
eu acredito que a Vilma tem esse poder desencadeador de mudar uma realidade local, assim como a Caixa. Então, assim, são ações que podem ocorrer tanto dentro do espaço da instituição, no diálogo com as diferentes instâncias que compõem essa organização, quanto tem que ter uma obrigatoriedade de lançar para fora esse movimento. Então, o letramento racial, quando ele já está mais amadurecido na organização, ele é um celeiro, um oásis de possibilidades, outras de antirracismo, sabe? Então, o letramento racial, ele tem vários movimentos, um movimento que vai desde a sensibilização para quem, como ele falou, muitas pessoas que não têm a consciência racial, ou pessoas que já têm a consciência racial, e nós já temos hoje no Brasil um ativismo negro muito grande. Olha, nós somos aqui 5 pessoas negras, que está fazendo uma diferença gigantesca e que está capitalizando esse letramento em vários espaços. Então, eu acho que nasce na organização e da organização vai contaminar positivamente uma localidade. Perfeito. Muito bom. E Vilma, olhando então para esse processo que a professora sinaliza para a gente, né, de pensar o letramento que extrapole, e se a gente for pensar em linguagem inclusiva, em campanhas, em projetos, como é que a gente consegue ver isso dentro dos Correios hoje? A gente tem expressões para poder sinalizar como exemplos? Temos. A gente está aqui na porta do novembro e eu quero dizer que neste país, com tantos desafios, novembro é uma vitória negra imensurável, né? Isso para a gente é muito importante. Mas quando a gente está falando de letramento racial, de formação, né? A gente está falando de formação, a gente está falando desse trabalho que é o ano todo. E desse trabalho que precisa de perenidade, que precisa de uma presença. Quando a gente coloca em todos os espaços dos Correios, por exemplo, né, a mesma fitinha que está aqui, ela está aqui na cartilha, ela está aqui no crachá, na fita do crachá. E quando as pessoas estão tão atentas agora em todas as ações e processos de seleção dos Correios, a gente aplicando as cotas. Isso é o ano inteiro, porque se você vai fazer um processo de seleção interna, o debate está ali. Se chama o concurso, o debate racial está ali. E as questões de gênero e as questões com nossos irmãos e irmãs neurodivergentes, com os outros públicos, enfrentando o etarismo, né, enfrentando o capacitismo. E, com tudo isso, lembrar que, ao longo, nos últimos 2 anos nos Correios, nós estamos com o IDO, que é um indicador organizacional de diversidade. Então, e a gente tem a responsabilidade de levar 40% das mulheres para os cargos de gestão e 30% dos negros para os cargos de gestão. Isso é um debate permanente na empresa, porque imagine que tem pessoas que nunca teve um colega negro na gestão, né? É essa questão tão importante que você estava aqui desenhando para a gente, né? Como que está se dando na Caixa. E aí a gente está aqui com essa meta desde janeiro de 2024 até dezembro de 2025, para nós atingirmos esse percentual. Do ponto de vista de gênero, o que nós buscamos é paridade, que é o que as empresas que estão nos ODS têm responsabilidade de alcançar até 2030. E do ponto de vista racial, nós temos uma política no governo federal e as empresas públicas estatais, elas precisam estar em consonância, porque o que aconteceu nos Correios foi muito grave, né? A gente está falando de uma empresa cuja força de trabalho, 47% dela é constituída por pessoas negras e que as pessoas negras estavam no andar de baixo durante décadas, né? Homens negros eram contratados porque eles aguentavam carregar peso. Então, isso marca muito um lugar e uma instituição. Então, quando a gente chega
em 2023, depois de tudo que essa empresa passou, de ser dirigida pelos generais, né, e ter imposto as questões que foram impostas para a classe trabalhadora, que é muito importante as questões sindicais que você levantou aqui, meu irmão, porque a gente está falando da vida das pessoas em que direitos foram retirados, né? Então, quando a gente começa a gestão ali em 2023, é exatamente para provocar uma reviravolta. E essa reviravolta passa por questões que elas precisam ser permanentes. E a gente criou, ao longo desse período, Paulo, foram pelo menos 16 ações, como o programa Bolsa Primeira Graduação, porque daquele contingente de quase 90 mil pessoas, você tem 53 mil pessoas com ensino médio. E é incrível que nós tínhamos programa de pós-graduação e não tinha programa de graduação, né? Porque era pensado para um outro público. E ali a gente aplicou cotas dentro da cota, né? E a gente conseguiu que 68% das pessoas contempladas na primeira rodada do programa Bolsa Primeira Graduação fossem pessoas negras, né? Porque essas são as que estão lá no último degrau, são essas que precisam, que não têm o recurso, né? Porque se elas fossem estudar em outros espaços, elas não teriam as condições. Então, eu acho que é muito importante tanto a política corporativa, porque ela está mexendo com essa empresa o ano inteiro, e isso é importante, o indicador organizacional de diversidade, gênero e raça, o programa Bolsa Primeira Graduação, porque ela vem como uma política assim, direta de ações afirmativas para os negros e para as mulheres, retomar a mesa de negociação, Josibel, retomar a mesa de negociação e retornar 48 direitos que foram retirados naquele ciclo, né? E essas são questões tão importantes, né? E a gente pensar na importância que tem, por exemplo, agora, depois de dezembro de 2023, quando a gente fez o acordo de cooperação técnica com o Ministério da Igualdade Racial, né, assinando Correios e MIR, e agora nós vamos ter 3 turmas de heteroidentificação dentro dos Correios, a partir da nossa universidade, a Unicorreios, nossa universidade corporativa. Né? Então, são questões, a gente não veio a Brasília dar voltinha. A gente veio a Brasília com missões políticas, que é de reposicionar a situação de nosso povo dentro da empresa e também influenciar as outras empresas e dialogando. Aqui, a gente chamou o protocolo de gênero e raça no dia 6 de agosto deste ano, com Graça, com a DPU, né, a ouvidoria da DPU, com Fabiana Severi, com Graça Santos, militante histórica desta Brasília, né, uma mulher que nos ensina, ela é uma de nossas professoras de desobediência ao racismo. E essa mulher ela é decisiva e nós chamamos uma discussão sobre o uso e a aplicação dos protocolos de gênero e raça nos processos jurídicos para olhar e tomar decisão focada em justiça racial de gênero. Eu acho que são tarefas tão potentes, tão necessárias, e é essa formação política onde a gente pode ir agora para qualquer outro lugar. As pessoas nos Correios não vão esquecer do trabalho que está sendo feito, né? E o impacto que esse trabalho tem quando eu vejo o Cirlei Oliveira lá na Caixa, que dirige as políticas de diversidade, e ela sabe que nós somos um ponto dessa interseccionalidade que a professora Renízia falou aqui. A gente, nas encruzilhadas, a gente se encontra para resolver uma demanda secular desse país. Josibel, a partir de uma fala tão potente de Vilma que vai trazendo para a gente e nos coloca num lugar bastante desafiador, você como militante,
né, também, para além do trabalho da Caixa, né, com a Caixa Preta, mas também como militante das causas raciais, da causa negra, como é que você ajuda a gente a pensar ou a olhar para as instituições públicas e pensar alternativas, para além dos que a Vilma trouxe aqui, experiências concretas dos Correios, mas como militante, o que as nossas organizações precisam vislumbrar? O que eu vejo, Paulo, é o seguinte, é que mesmo com governos de esquerda, a gente não conseguiu desmontar o racismo do Estado. O Estado brasileiro ainda é racista. Você vê, eu falei o exemplo da Caixa, mas quantos negros na direção do Banco do Brasil, dos Correios, nos ministérios? A última questão agora que foi tratada foi a nomeação do ministro Supremo, né? Teve uma luta do movimento negro para indicar uma mulher negra, a gente não conseguiu. Porque o Estado, ainda a estrutura do Estado é racista. A estrutura das estatais, ela ainda é focada na branquitude. Quem ocupa os cargos são os brancos. A maioria são os brancos, não são os negros. Por isso nós estamos querendo quebrar isso, né, com a política de cotas. Né? Então, é uma questão que o Estado tem que mudar essa estrutura racista do Brasil. Nós precisamos ocupar cargos de prestígio social no judiciário também, como eu falei aqui, né, em outros órgãos. E o que eu vejo, o que a professora falou, é que a questão racial ela é muito espinhosa, ela é muito difícil. Para você fazer dentro de um debate institucional, como falou a Vilma, tem o apoio do presidente do Correio para fazer essa política. Se a gente tem o apoio lá do principal dirigente, a gente consegue. Se o dirigente não acenar que quer priorizar essa política, a gente não consegue fazer. A nossa luta, ela é assim, a gente vai cavando, vai buscando alguma coisa, como a Vilma falou ali, de alterar, colocar alguma coisa. Por exemplo, você até citou a história da graduação, por exemplo, nós conseguimos também a história de pós-graduação, com mulheres negras e pretas dentro da Caixa também tem prioridade, né, para pós-graduação, né? Então, são coisas assim que, uma coisa que a gente estava falando aqui também, da questão de assumir a gestão, como você falou. Poucos brancos são geridos por pretos, né? Quem é mesmo? Eu falei isso um dia desse, eu falei assim, olha, eu tenho 19 anos de Caixa Econômica, e todo mundo fala que eu sou capaz, que eu sou bem articulado, que eu sou isso, mas eu não ocupo cargo. E tem gente que me conhece, que pode me nomear, mas não nomeia. E se você ocupa um cargo que você vai ser o gestor de um grupo de branco, você sofre. Aí falam que você é arrogante, que você é isso, que falam que você é aquilo. É muito difícil, por exemplo, é muito difícil. Tem casos assim que você tem que... Como é que você consegue? Você tem que acabar com essa cultura racista no Brasil. É o racismo estrutural da sociedade brasileira. É isso. Então, para nós, precisamos de gente nossa ocupando os cargos importantes. Eu queria ter um presidente negro, um vice-presidente negro, para que a gente pudesse ter as prioridades políticas e a gente falar de igual para igual. Porque quando você, às vezes, vai tratar um assunto, na verdade, a gente vai buscar o apoio, nós só conseguimos fazer as coisas, na verdade, se aquele grupo branco autorizar. Nós dependemos deles. É uma coisa absurda. Tudo que a gente faz, que a gente propõe, a gente tem que ter alguém branco para homologar. Se não homologar, a gente não tem, entendeu? E quando há outros casos que estão lá, eles ficam falando assim, não, vai acontecer, tá aguardando isso, está aguardando aquilo. Não tem uma prioridade, não tem uma questão que vai no encontro do que a gente quer. E outra coisa também que a Vilma falou aqui, eu vou falar também do movimento sindical também, nas mesas de negociação da FENABAN, nós não temos a nossa pauta. A pauta racial é muito difícil. A gente, para conseguir incluir alguma coisa na pauta de negociação, em primeiro lugar, a gente também no movimento sindical, a gente não tem ninguém na mesa preto, né? A gente não tem. Tudo é assim, tudo falando da questão, é branco mesmo, é branquitude. A branquitude ocupa os espaços e a gente não ocupa. A gente ainda parece que a gente é aquela coisa que não somos vistos ainda como ser humano, né? Não somos vistos ainda. Parece que nós somos a coisa para fazer. Em 2025. 2025, ainda estamos assim, ainda estamos vivendo isso ainda. Estamos vivendo essa situação.
que é dolorosa, é muito doído mesmo. E vai ter agora o segundo Fórum de Visibilidade Negra, vai ser em Fortaleza, e nós já combinamos aqui em Brasília que nós vamos apresentar como pauta para o próximo acordo coletivo o protocolo também, né? Se as instituições não, as estatais não quiserem, vamos botar na mesa, e nós vamos exigir que o movimento sindical coloque isso também na pauta. São questões assim que é difícil a gente conviver com essa questão racial é muito ruim, né? Dentro do coletivo Caixa Preta a gente vê muitos depoimentos de colegas que têm algum tipo de discriminação, entendeu? Eles sofrem discriminação. E ali no coletivo virou um espaço também desse acolhimento e desabafo das pessoas. Então, inclusive a gente está criando até grupos para criar advogados, psicólogos negros. Inclusive eu até propus aqui para os sindicatos bancários de Brasília, eles não aceitaram, até agora não implantaram, quer dizer, até já vou cobrar isso Araújo, que era uma secretaria especial, um atendimento especial para a população, para os bancários negros, entendeu? Só por aí eu falo o seguinte, aquela história de replicar. O primeiro sindicato que criou a Secretaria de Saúde do Trabalhador no Brasil foi o Sindicato dos Bancários de Brasília. E isso passou por todo o Brasil. Eu até falei, faça isso da questão do atendimento para a pessoa negra no sindicato, que isso vai para todo mundo. Não é só nos bancários, outras categorias vão adotar esse tipo de atendimento especializado. Porque a gente sabe que a gente sofre racismo também nos outros ambientes. Vai no psicólogo, vai no médico, tudo quanto é lugar, a gente, assim, a doutora Jo, não sei se você conhece a doutora Jo, ela sempre fala assim, Josibel, todo dia que eu saio para enfrentar o racismo. E é assim que a gente vive, né? É assim que a gente vive enfrentando o racismo. Então, assim, para mudar essa estrutura, é preciso desconstruir essa estrutura racista que nós temos ainda nas nossas estatais, no nosso governo, para que os negros consigam gerir as suas propostas, né, e transformar, né, tem tanta gente capaz, eu falo assim, aquele coletivo Caixa Preta tem tanta gente de uma inteligência diferente que poderia mudar a instituição, entendeu? Tanta gente boa, e às vezes essas pessoas boas, elas estão ali sem fazer nada, elas ficam desmotivadas, né, porque você é capaz, mas você não pode ter um crescimento profissional, entendeu? Tem gente com capacidade muito melhor que uma pessoa branca, a gente, né, não precisa. Então, assim, é isso que deixa as pessoas muito desmotivadas. E o coletivo Caixa Preta, ele conseguiu dar um alento para essas pessoas. Eu até falei numa reunião com a direção da empresa, que eu falei assim, olha, vocês têm que agradecer o Caixa Preta, porque o Caixa Preta conseguiu motivar um monte de desempregados, eles estavam todos desmotivados. Eles agora têm um alento, eles estão com perspectiva. E essa foi a ideia principal do coletivo Caixa Preta, sabe? E isso é muito bom e eu fico muito feliz quando eu vejo que está todo mundo acreditando que a gente vai conseguir transformar e mudar isso. Muito bom, muito bom. Tá muito bom, mas a gente precisa ir encaminhando para o encerramento do nosso papo momentos aqui. De desamizade no podcast. Acabou o relacionamento sério, né? Mas ainda, para a gente ir caminhando para o final, assim, a gente vê que essa conversa ela traz muitas provocações. Se a gente for pensar letramento, a gente tem que pensar não só para as questões da luta, mas também para a cultura, para a religiosidade, para a espiritualidade, né? Tantas outras expressões que nos atravessam nos nossos dias a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida preta, que a gente precisa também ajudar com que as pessoas nos reconheçam também por todas essas outras experiências. E aí, Rafael, eu queria que você fosse já ajudando a gente a fechar, a partir de uma fala do Postales, falando para a gente, assim, que transformações a gente tem visto e como é que passos ainda faltam, o que a gente vai conseguir construir nos próximos movimentos que o Instituto vem fazendo em vista do letramento. Para a gente já ir finalizando e já agradecendo a sua presença junto conosco aqui também. Perfeito. Bom, tudo que a gente falou é cultura, né? Porque quando a gente fala de branquitude, a gente está falando de uma cultura também que está enraizada, que está enraigada, né? Então, quando a gente fala de um letramento, quando a gente faz uma campanha, quando a gente olha para o novembro, não somente como Novembro Negro, mas olha para o ano inteiro como Ano Negro,
de trabalhadores negros que Isso. estão na base, a gente faz política, a gente está falando de uma mudança de cultura também, né? E é para falar assim, e por que eu falo geralmente que letramento ele é para incomodar? Porque incomoda a cultura que é dominante, incomoda os gestores que são brancos e querem continuar como gestores, e veem como potenciais pessoas ali, que poderiam ser gestoras também, como uma ameaça e não como uma pessoa que poderia te ajudar. Então, quando a gente fala sobre essa mudança de cultura, a gente vai para um letramento, que é uma educação dos próprios trabalhadores também, mas uma educação também da própria instituição, enquanto organizadora da vida social dentro daquele trabalho, né? Eu acredito que o letramento ele é o início, mas ele não é final. Até porque quando a gente pensa assim na estratégia de educação, o letramento ele está na parte cognitiva. Vai até para os afetos, né? Mas é muito difícil chegar para uma pessoa que ela é racista, e a gente sabe que a gente trabalha com pessoas racistas, e falar assim, você não pode mais ser racista porque é crime. Sabe o que ela vai falar? Agora eu sei que em alguns lugares, aqui eu não posso ser racista, mas na minha casa eu vou ser. Só que aí a gente também entra naquela perspectiva, né? Tá assim o país. É isso. Aqui eu não posso ser, porque as pessoas vão me denunciar, mas em outros lugares eu não vou ter denúncia. Mas, lógico, dentro da estrutura organizacional que a gente está falando também, né? É muito importante que as pessoas não sejam racistas. E é isso que a gente vai cobrar delas ali também, né? Mas, como eu falei, letramento racial é um primeiro passo. O segundo passo e aí que a gente fala de letramento racial, pensando em pessoas brancas, né? Mas a gente também tem que trazer um letramento racial para as pessoas pretas que também não tiveram oportunidade de estudar nas melhores universidades de Brasília, nos melhores centros universitários, não tiveram lideranças negras que pudessem trazer aquela perspectiva, né? De falar para elas assim, sabia que você viveu? Vamos dar até 2 passos para trás. Me conta o que você viveu. Você consegue nomear o que você viveu? É isso. De falar para as pessoas também nomearem o que foi vivido e saber o que elas podem fazer também. O segundo passo é comportamental. É olhar para as políticas organizacionais e falar por que nas últimas 10 contratações só vieram pessoas brancas. Será que isso daí... não, é porque a gente fez um critério técnico? Eu te mostro 25 pessoas negras para aquela vaga que tinham ou o mesmo nível que foi exigido ou mais. Entende? É saber como é que a gente contrata, como é que a gente entrevista, como é que a gente traz as pessoas para dentro. O segundo passo ele é de comportamento, ele é de mudança de perspectiva, é de saber por que você só, nos últimos 5 anos, você só deu uma promoção para essa pessoa negra e promoveu o seu gestor que é branco, ou o seu braço direito que é branco 5 vezes. Então é olhar para essas coisas enraizadas, né? É trazer incômodo para as pessoas. E se a gente não estiver falando de incômodo, a gente não está falando de diversidade, porque a diversidade ela é subversiva. Né, ela traz um incômodo para as pessoas. E é isso que o Instituto está caminhando, né, com o comitê de diversidade, com as políticas, com o fortalecimento dos grupos de afinidades também, que nós temos o grupo de afinidades, o racial, e a gente tem o de mulheres também, provavelmente a gente vai ter o grupo LGBTQIA+, o de mães de neurodivergentes, ou de pessoas neurodivergentes também. É olhar para essa população e falar, cara, vocês estão aqui, vocês vão continuar aqui, vocês precisam ser vistos, ouvidos, lembrados, e que continuem. É olhar para as pessoas negras também do Instituto e falar, por que vocês estão na base? O que a gente pode fazer para vocês subirem? Né? Então, é isso, assim, a gente está no letramento hoje, que é cognitivo, e a gente quer ir para o comportamental. E eu não sei como é que eu chamo isso, não sei como é que chama essa perspectiva, né? Acho que é ação. A gente tem que ação, porque a luta antirracista, ela implica... vou dar 2 passos para trás. A luta antirracista é implicação. As pessoas têm que se implicar. E não posso mais falar isso. Não, mas você sabe por que você não pode mais falar isso? Você já leu? Conheço gente que é doutor em algum ponto específico e nunca leu um livro de uma mulher negra. Vocês entendem o quanto isso é pesado também quando a gente vai dar essas aulas ali? Mas é isso, eu acho que o futuro ele é implicação. E aí, como a gente vai fazer, aí a gente vai sentir mesmo. Muito legal. Obrigado. Muito Professora legal. Renísia, para a gente ir finalizando, que mensagens a gente tem? Eu sou da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né? Nesse exato momento, eu estou como coordenadora nacional dos núcleos de estudos afro-brasileiros. E nós somos cerca de 300 NEABs e grupos correlatos. Então, a gente não está só, né? A gente não está só. É uma rede muito grande. E eu acho que é pensar que são pessoas que estão na universidade, a maioria dos intelectuais negros que estão nos NEABs são pessoas negras ou comprometidas com a pauta racial, tem feito uma diferença muito grande, né? No sentido de criar essa possibilidade de outra perspectiva epistemológica, outra perspectiva prática, pensar... Quando vocês trazem muitas organizações, como eu não estou falando desse lugar da organização, mas a gente também passa pelas organizações, a gente pensando em governança e nessa relação entre gestão e participação, né?
Teve agora o lançamento do IBGE, numa parceria do IBGE, do MIR e do IPEA, que é fantástico. Eles trouxeram dados extremamente importantes sobre a questão da governança e da participação negra e da promoção da igualdade racial no Brasil, como fortalecimento do SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. E foi muito interessante, teve os números de reconhecimento das instâncias que estão dialogando com os municípios, é o STADIC e o MUNICIP, né? Que estão dialogando com os municípios, e eles identificaram cerca de 300 e poucas instâncias, e dessas 300 e poucas instâncias, 156 não tem um ato administrativo para sua existência. Aí eu fiquei pensando, é nesse lugar que não tem um ato administrativo, mas que a prefeitura reconhece que é possível que os NEABs e grupos correlatos estejam agindo, que o movimento negro está presente, sabe? Então, assim, eu acho que nesse momento agora é tentar perceber também que os elementos que nós temos de produção de indicadores, né, são frágeis no sentido de entender quem está fazendo. Né? Quem está fazendo? Então, quando você coloca o seu lugar de militância, quando a Vilma está agora como gestora, mas eu sei que a Vilma é uma militante histórica desse país, a fala da Vilma é uma fala potente, uma fala qualificada e diferenciada, entende? E quando o colega diz que tem pessoas que estão extremamente competentes, que estão nas organizações e não estão sendo reconhecidas, você pode ter certeza. Porque às vezes essas organizações também veem o nome militante ativismo como sendo algo pejorativo e uma questão menor, e não algo que requalifica a gestão. Perfeito. A postura da Vilma, quando você falou que ela estaria, eu falei, eu vou. Porque eu sou admiradora do trabalho de Vilma, e você está conhecida agora, mas também você tinha ouvido falar, Rafael, não. Mas assim, é uma pessoa que tem um reconhecimento em Salvador, e não só em Salvador, nacionalmente. Então, quando ela vem aqui, quando ela chegou aqui com esse tanto de papel, eu falei, meu Jesus, tá bom. Ou seja, porque você viu como ela foi pontuando organicamente o que está acontecendo dentro da instituição? Isso é algo que nos coloca, deveria nos colocar nas nossas organizações como pessoa que agrega, e não é isso que acontece. Nós somos vistas como pessoas não gratas. Lá vem de novo a questão racial. Por quê? Porque são instituições e organizações pautada no princípio da branquitude. Então, o letramento racial, Paulo, ele é algo extremamente complexo, e ele tem várias possibilidades de aparecer nessas organizações, de uma forma potente, a depender de quem está à frente ou não. Porque também, como o colega acabou de dizer, não basta ser negro, porque às vezes tem pessoas negras que começaram a discussão agora. Entra no ônibus e quer sentar na janela. E aí atrapalha um percurso que vem de pessoas secularmente, entende? Mas fechando aqui, evidenciar muito a potência e a possibilidade que essa Associação Brasileira tem, por exemplo, de atuação no Brasil, né, todas as federais, nas estaduais, nos institutos, evidenciar a necessidade de reconhecimento dessas pessoas negras que estão nessas organizações e que fazem a diferença, e definitivamente utilizar essa experiência a bem da construção dessas redes, internas e externas. Eu acho que é isso que eu queria dizer. Obrigada. Perfeito. Uau! Obrigado. Uau! Vilma? Vou ter que me meter. Eu fui chamada? Foi. Não, eu penso que nós estamos num tempo que está se falando tanto em modernização do serviço público, tem se falado tanto em como é que reestrutura aqui, reestrutura ali. Eu penso que a gente precisa de um novo PCRI no Brasil, um programa de combate ao racismo institucional, ir para dentro das instituições e dizer tem que parar, tem que dar um basta. Não é possível. Aquilo que a professora Marcelene Garcia, que hoje é diretora de ações afirmativas do MI, ela diz: talentos negros têm sido desperdiçados nas instituições. Né? Aquilo que Malcolm X falou para nós, que os gênios da matemática estavam morrendo nas valas do Harlem, né? E que depois lindamente Spike Lee transformou em filme, né? Que é a vida do Malcolm X. Eu acho que a gente precisa também dessa educação política antirracista que vem da militância.
É por isso que a gente não tem vergonha de se anunciar como militantes do movimento negro, considerando esse sujeito político coletivo que Luísa Bairros, que Lélia Gonzalez, que Beatriz Nascimento, né, que elas nos deram e que Sueli Carneiro nos dá como sustentação para a gente ficar de pé, que Neuza Santos nos deu, né, ao fazer o Tornar-se Negro e dizendo os danos que o racismo provoca na vida das pessoas. A gente, no cotidiano das empresas, das universidades, das instituições, nós precisamos provocar esse debate de forma permanente. Eu penso que é um exercício. Uma outra coisa é que a gente precisa falar em democracia no serviço público. Não é democrático um serviço em que o andar de cima é todo ocupado por brancos. Não é democrático, fragiliza a democracia, ameaça a população negra, porque, ao fim e ao cabo, quando nós procuramos os serviços públicos, os mais básicos, né? Você procura um CAPES, você procura uma unidade básica de saúde, nós precisamos de empatia. Nós precisamos que pessoas levantem a cabeça para falar com a gente. E dos meus papéis, né, Renízia? Dos meus papéis, eu trouxe aqui o material sobre o Balcão Cidadão dos Correios. A gente tem muito orgulho de dizer que toda essa situação que aconteceu no INSS, os Correios já atendeu mais de 5 milhões de pessoas, né? Para que elas restabelecessem o seu direito e tivessem o seu dinheiro devolvido. Nos Correios, no Balcão Cidadão, você faz recadastramento de beneficiários de programas sociais. No Balcão dos Correios, você tem atendimento para fazer prova de vida descomplicada, que é uma coisa tão difícil para as pessoas que estão lá em Cidade Ocidental, para as pessoas que estão lá em Vicente Pires, que estão nas beiras, que estão nas margens, né? E também é nesse lugar que a gente criou um programa chamado Correios Comunidade, e a gente começou em Paraisópolis. Né? Começamos em Paraisópolis, e é importante dizer o que é o Correios Comunidade. É você garantir, imagine, nós levamos até agosto de 2023 para botar a primeira agência dos Correios dentro de uma favela. E agora, por entendimento do presidente Lula, a gente fez o CEP para Todos. E o CEP para Todos é uma coisa importante. A gente foi, em outubro de 2023, lançar o CEP para esse programa de botar o CEP lá dentro da comunidade indígena dos Pataxós Ranranrães de Porto Seguro. Né? Depois de Paraisópolis, nós fomos para Porto Seguro. Então, são coisas que parecem, nossa, isso não tinha ainda? Não, não tinha. Então, é quem está fazendo a luta por direitos dentro das instituições que consegue enxergar e propor. A gente consegue pensar, não, os NEABIs vão para um outro patamar. Na hora que a gente fizer essa aliança entre nós, né? Quer dizer, os núcleos de estudo afro-brasileiros indígenas tomam esse outro patamar. Por que a gente está falando isso, né? E vocês falaram aqui. O concurso público parece um ponto de partida em que todo mundo vai para um lugar, vai fazer a corrida igual. Você Rafael, Jezibel e Renízia, vocês falaram aqui, não, é isso, né? A gente vê as iniquidades absolutas, Paulo, por quê? O que acontece é que pode entrar uma mulher branca e uma mulher negra numa empresa no mesmo concurso, né? E como nos disse Rafael, essa mulher negra permanecer no mesmo lugar durante 5, 10 anos. E você vê o seu colega branco, a sua colega branca, que fez o mesmo concurso que você, disparado em sua frente. Você vê, às vezes, chega um homem branco lá, você ensina o trabalho todo a ele. E ele vai ser o seu chefe. E depois um branco escolhe outro branco para ascender na carreira. Esse debate a gente precisa. E eu acho que esse é o novembro do fim do mundo. Né? Esse é o novembro de nossas vidas. A gente quer fazer esse debate. Em Salvador, no bairro do Engenho Velho da Federação, a gente começou em 2021 um programa formando mulheres negras para as carreiras públicas.
né? Mulheres negras de terreiro de candomblé. Eu sou uma mulher de candomblé. Isso é importante a gente dizer aqui, nesse ambiente, né, onde tem toda essa asepsia contra as religiões de matriz africana. É bom a gente dizer, eu sou uma mulher de candomblé e ando com conta de orixá no pescoço, né, para todo canto que eu for. E isso, axé, meu irmão, e isso é importante, é uma dimensão da nossa existência, né, porque é o ancestral que dá força para a gente vir aqui e falar, né? É isso, e a gente começou com mulheres que fizeram a chamada graduação tardia, e elas disseram para mim, eu ainda ouvidora-geral da Defensoria Pública da Bahia, um grupo delas foi lá e elas disseram, Vilma, será que adiantou a gente fazer a universidade? Porque a gente voltou para as faxinas, a gente voltou para as cozinhas dos brancos, e a gente disse, vamos construir uma resposta. E a gente construiu uma resposta. Uma dessas mulheres... né, é um grupo ali, envolve 25 mulheres. Uma delas passou no ano passado em 3 concursos, né, e já assumiu um concurso. Muitas delas estão voltando para a universidade, outras estão na graduação, outras estão indo para a pós-graduação. 9 delas se inscreveram no concurso dos Correios. Pelo menos 14 se inscreveram no concurso do CNU. Isso é você fazer algo que é revolucionário, né? A gente está cansada de ser a primeira negra de alguma coisa, o primeiro negro de alguma coisa. Em 2025, nós somos de uma geração que nós vamos fazer brotar essa revolução, que é não sabermos os nomes de nenhuma das professoras negras da UNB, que serão tantas, né? Não sabermos o nome dos negros que estão na Caixa ou no Banco do Brasil, nos postos de direção, porque serão muitos, dos que vão dirigir o Postales e o Postal Saúde, porque serão muitos e muitas. É essa realidade que nós queremos e é essa revolução que a gente carrega nos olhos, né? Posso só fazer uma consideração rapidamente dessa coisa do letramento racial, o impacto disso? Teve concurso agora de mulheres na ciência, do CNPq. Eles colocaram a data, o ano limite, 45 anos. Isso é de uma falta de percepção tão grande dessa realidade que nós estamos dizendo, que quando eles fizeram isso, eles simplesmente tiraram as poucas mulheres negras que tem, cientistas, da corrida. Esse é um ponto. Outro ponto que Vilma traz muito impactante em relação a essa postura, a essa movimentação, é a postura de estudantes brancos. É notório, estudantes brancos que têm, às vezes, muito menos qualificação que estudantes negros, isso é comum, eles têm muito mais segurança para se colocar falando assim, quase nada, e os estudantes negros não acreditam no seu potencial. Então isso tem impactos muito grandes. Então quando a Vilma traz esse número de pessoas que começam a participar de concursos públicos, isso para nós está para além dos números, entende? Está em romper essa perspectiva dessa consciência racial de dizer, eu posso. Então é extremamente grave que nós estamos falando aqui, muito para além. Só vou dizer uma coisa, um exercício que a gente está fazendo é de provocar as empresas, as instituições a fazer censo diversidade, que é para a gente ter a fotografia das instituições. Eu acho que leva como questão, né? Fazem. Fazer censo diversidade para a gente ter essa fotografia e não ficar parecendo que a gente está reclamando no à toa, né? Nós temos motivo para reclamar, mas é importante que as instituições se comprometam formalmente. Então encerramos esse episódio hoje com o convite para que o letramento racial seja para a gente um compromisso para todos nós, né? Que a gente aprendeu, que a gente viveu aqui nessa mesa, nessa grande roda, nessa grande ciranda, nessa gira que a gente construiu aqui, seja reverberado em outros espaços. Então eu agradeço muito a professora Renízia Garcia pela presença, Vilma Reis aqui junto conosco, o Josibel aqui presente conosco também da Caixa Preta e o Rafael, companheiro do Postales. E eu agradeço também a todos vocês que nos acompanham, que nos ouvem ou que nos assistem. Não esqueça de compartilhar esse episódio com outros participantes. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, manda uma pauta pra gente também. Entre em contato pelo e-mail podcast@postales.org.br. Até o próximo.